Então vamos lá. Se você negar essas relações eternas de paternidade, filiação e expiração, você não consegue diferenciar uma pessoa da trindade da outra, certo? Então o que a trindade ortodoxa, clássica, defendida no Concílio de Nicéia pelos pais da igreja, por Agostinho de Hipona, por Tomás de Aquino, pelos maiores teólogos da história da igreja, como que eles diferenciam uma pessoa da outra? Pelas relações de origem, certo? Então o pai é diferente do filho, porque o pai é inascível e o pai é aquele que gera, por meio da inascibilidade e por meio da geração. O pai se distingue do filho por conta dessas duas notas. Como o filho se distingue do pai? Pela geração, por ser gerado do pai. Como o Espírito Santo se distingue do pai e do filho? Por proceder de ambos. Entende? Então cada um tem as suas propriedades. Quais são as propriedades do pai? A paternidade e a inascibilidade. A do filho, a geração passiva, de ser gerado, né? E a do Espírito Santo, a expiração passiva. Então o pai ele tem a geração ativa, o filho tem a geração passiva, o pai e o filho têm a expiração ativa e o Espírito Santo tem a expiração passiva, certo? Então essas relações eternas, elas existem. O pai ele é princípio fontal da Santíssima Trindade. Por isso que a Bíblia diz que tudo procede do pai. Porque até as pessoas divinas procedem do pai eternamente, só que sem início nem fim. Por quê? Sem início nem fim, porque são gerações que se dão fora do tempo. Entendeu? Antes de todas as coisas existirem. Aí, aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem dentro do tempo é um reflexo daquilo que eles são no próprio ser. Por exemplo, por que o Filho teve que encarnar e revelar o Pai? Porque ele é a palavra. A palavra é aquilo que revela algo interno. A palavra é aquilo que revela a mente. Certo? Aquilo que nós pensamos. Então, o Filho era mais próprio ao Filho encarnar. Certo? Qualquer uma das pessoas divinas poderia encarnar. Isso não era impossível. Mas por que o Filho encarnou? Porque é mais próprio ao Filho revelar, porque ele é a imagem de Deus e ele é a palavra que revela quem Deus é. Como está lá em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho de Deus que está no seio do Pai, este é quem o revelou. E quando fala o Filho de Deus que está no seio do Pai, veja só isso. O particípio presente ali, o que está, certo? Essas palavrinhas, que está, é um particípio presente, o roon no grego. Ou seja, o particípio presente traz uma ideia de uma ação linear, intemporal, ou seja, fora do tempo e infinita. Isso que é dito pelo Dr. Vincent no livro dele lá, que ele comenta os vocábulos da língua grega. Depois eu posso até mandar o PDF aqui para vocês, certo? Então, o Filho, no verso 18 de João, traz a ideia de que esse Filho está eternamente em comunhão com Deus. E ele ali é chamado de monogenes huios, ou seja, Filho único do tipo. Então, a filiação de Cristo não se dá somente no ventre de Maria. A filiação de Cristo se dá eternamente. O Filho é Filho eterno. Quando ele encarna, ele passa a ter uma segunda fase dessa filiação, que é a fase dele, quando ele toma para si a natureza humana. É só isso. Entendeu? Por exemplo, Romanos 1 fala que Jesus foi declarado Filho de Deus mediante a ressurreição dos mortos. Não que ele se tornou Filho de Deus ali. Então você quer dizer que Jesus só se torna Filho quando ele ressuscita, como alguns entendem? Não. Ele já era Filho, mas a filiação eterna dele, a filiação divina dele é manifestada por meio da ressurreição. Entendeu? É muito simples entender essas questões.